A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Deus Pai seja louvado por meio de Jesus, toda honra e toda glória seja a Deus. Aniversariante, parabéns aniversariantes, que Jesus te abençoe muito, te dê muitos anos. E Deus conforte o coração daqueles que perderam alguém, que está triste. Deus é maior, Deus é o Deus do milagre, faça o milagre que você precisa em sua vida. Amém? A carta aos Hebreus, vamos ler um texto hoje. Sim, a carta aos Hebreus é direcionada aos judeus ou israelitas cristãos da época. Então, quando a gente vê o livro de Hebreus na Bíblia, foi escrito para os judeus ou israelitas. No versículo que vamos ler, o escritor da carta de Hebreus reclama da falta de conhecimento dos judeus ou israelitas. Falta de conhecimento, falta de maturidade, ele vai reclamar isso. O texto é maior, mas eu pus só um versículo. Lê. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Hebreus 5:12. Amém. Os judeus ou israelitas, pela qual a carta aos Hebreus foi direcionada, apesar de fazer muito tempo ouvindo o Evangelho, nunca aprendiam sequer o básico. Eram como crianças que precisam de leite, ou verdadeiras crianças que nunca crescem, passam a vida inteira bebendo leite. Eu lembro assim, quando eu vejo esse versículo, eu lembro de um parente que a filha dele já estava grande, queria só mamar, e eu falei, Deus, haja leite, né? Ela estava grande já, o que você quer? Mamar, mas você já passou da idade, né? Eu lembro disso. Tinha uma fé sem profundidade, imatura, como criança que ainda mama leite. Perguntamos, o que é necessário para o servo ou serva de Cristo alcançar maturidade cristã e conhecer a Jesus? Vou repetir essa pergunta, ficou meio longa. O que é necessário para o servo ou serva de Cristo alcançar a maturidade cristã e conhecer a Jesus? Amém? Tem um livro que chama Maturidade Cristã. A gente estuda ele no seminário. Eu tinha ido até pouco tempo. O tema nosso é maturidade cristã e conhecimento de Jesus. É o tema, maturidade cristã e o conhecimento de Jesus. Vamos um contexto anterior para a gente entender porque o escritor ao Hebreus deu essa bronca neles e por que eles não estavam entendendo. É assim, o escritor aos Hebreus não se sabe quem é, a gente não sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. É um grego um pouco diferente dos outros, mas tudo bem. O escritor da carta aos Hebreus procura esclarecer aos judeus no qual ele escreve a carta. Ele vai explicar algumas coisas. Diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, substituindo o sacerdote humano. O que é isso? É o seguinte, no templo judeu, né, tinha um sacerdote, ele era intermediário entre Deus e os homens, ele que levava as ofertas. Se não chegava lá no templo, eu vou matar um cordeiro que oferecia a Deus, era o sumo sacerdote que matava, ele só levava. Ele olhava se não tinha defeito, ele fazia sem ligação, conseguiria dar uma oferta a Deus, ele faz essa ligação entre a pessoa e Deus, ele que fazia o sacrifício. Né? Ele é o cargo maior, seria hoje falando o Papa, né, dos judeus, né? A autoridade maior. Então ele vai dizer, o escritor que Jesus é o sumo sacerdote. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sendo da ordem, o que é da ordem de Melquisedeque? Talvez mais tarde eu vou explicar o que eu escrevi aqui, mas eu vou explicar antes. É o seguinte. Eles não compreendiam de jeito nenhum por que Jesus era considerado sumo sacerdote. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele tem que ser da família de Levi. A tribo de Levi. Não existe sumo sacerdote de outra tribo. E Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá, da descendência de Davi. Filho de Davi, dê misericórdia de mim. Jesus era filho de Davi.
Então, como ele pode ser sumo sacerdote? Isso não entrava na cabeça dele. E ele vai falar muito de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi um sacerdote que chegou para Abraão lá no começo, em Gênesis, né, abençoar Abraão, e Abraão deu o dízimo dos despojos dele, que ele ganhou em guerra. Então ele era um sacerdote, a Bíblia não fala nada, falava que ele é só sacerdote de Salém, Jerusalém. Então, não fala qual é a descendência dele, qual tribo que ele é, não fala... Ele não era da tribo de Israel, não tinha essa... Né? Provavelmente fosse um estrangeiro, ninguém sabe a idade dele, sabe nada dele. Então ele diz assim, ó, Jesus Cristo é da ordem de Melquisedeque, quer dizer, ele não tem nenhuma ligação com a tradição ou com a lei de Moisés, ele é simplesmente sacerdote, não se sabe. E Jesus é dessa ordem, e ele não tem que seguir essa ordem da lei de Moisés para ser sumo sacerdote. Jesus se tornou a causa eterna da salvação para todos que lhe obedecem. Então Jesus vai dizer, ó, Jesus se tornou a causa eterna, o principal para a salvação. Mas os judeus cristãos da época não compreendiam bem esta verdade. Nós estamos falando de cristãos e judeus, que eram judeus convertidos. Estavam muito presos à lei de Moisés. Eles não conseguiam desligar. Apesar de estarem muito tempo escutando o evangelho, não conseguiam entender. O sacerdote humano havia acabado e Jesus agora era o nosso sumo sacerdote. Para eles entenderem isso, até hoje o judeu está lá no Muro das Lamentações, lá, né, orando lá, esperando reconstruir aquele templo, achar a Arca da Aliança, estão presos aqui. E na época não era diferente. Então Jesus disse, ó, aquele sacerdote humano acabou, não vai precisar mais. Jesus é o sumo sacerdote. O sacerdote fazia a ligação entre Deus e os homens, que eu falei. Agora quem faz a ligação entre Deus e os homens é Jesus. E ele vai dizer isso muito, é Jesus agora, Jesus é o sumo sacerdote. Lê para mim, 1 Timóteo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Então, em 1 Timóteo 2 diz assim, há um só Deus e é um mediador, só um que faz ligação entre nós e Deus, e Jesus através do seu sacrifício na cruz, seu sangue derramado. Esse é o nosso mediador entre Deus e humano. Não precisa do sacerdote humano. Mas, gente, mas isso não entrava, e o apóstolo Paulo ficou irritado. Né, o apóstolo Paulo não, o escritor aos Hebreus, poxa, eu explico quanto tempo vocês não amadurecem. Então o escritor aos judeus, né, faz uma série de repreensão ao o escritor de Hebreus, faz uma série de repreensão aos judeus, como veremos a seguir. Então eu pus só um versículo, fala mais, e começa assim, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, eu queria falar mais coisa. Mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Eu preciso explicar um punhado de coisa para vocês, mas está difícil. Por quê? Vocês são displicentes. Vocês não querem entender. Vocês não se esforçam. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas que há muito tempo que vocês estão ouvindo, era para vocês estarem experientes e dando aula, vocês estão escutando ainda. E, no entanto, precisa que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não pode ingerir alimento sólido. Não amadurecia nunca. Aqui foi irritando ele, o escritor aos Hebreus. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo, não discerne as coisas, o que é certo ou errado. É criança, vocês não crescem, vocês não vão virar adulto, não. Ele vai dizer. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, eu gosto dessa palavra, as outras traduções trazem prática constante, de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de pesquisar, de meditar, de conversar com as pessoas, isso aí, se torna um alimento sólido, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. É interessante umas coisas, eu penso assim, as pessoas nunca perguntam as coisas da Bíblia, nem falam as coisas da Bíblia. Eu escuto dizer falando de resultado de futebol.
Né? Fulano jogou, fulano perdeu, nem, eu não acompanho muito. E hoje uma pessoa chegou para mim e falou, o sujeito falou tal coisa, tem base bíblica isso? Falei, deixa eu pesquisar para você. Falei, lê aí, né? Se ainda há milagre. Falei, ó, esses sinais seguirão os que crerem. Não é? Falta de maturidade, como fala uma coisa dessa, né? Em meu nome expulsarão os demônios, né? Imporão as mãos e curarão os enfermos. Isso é para nós hoje, né? Como não tem cura divina? A Bíblia está falando. Então tem pessoa que não adoece nunca. Falta de ler e meditar e estar buscando de Deus. Qual a causa da imaturidade ou não crescer na fé? Vamos falar duas causas aqui. Muitas causas que eu pesquisei, mas eu resolvi por duas. Vamos lá, falta de interesse. A primeira coisa é a falta de interesse. Lê Mateus 13 para mim. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mateus 13, 15. Eu lembro quando a gente era criança, e alguém falava uma coisa, você para brincar, não queria ouvir, aí você tampava o olho, põe o dedo no ouvido assim, e ficava assim, você não escuta, você fizer isso aqui, ó, você não escuta nada. Lembra disso que a gente fazia? Então, quando Jesus falando aqui em Mateus 13, 15, que quando ele falava que era o Messias, que ele era o sumo sacerdote, que ele era o Messias que havia de vir, que era o Salvador da humanidade, o que eles faziam? Eles tampavam os ouvidos, fechavam os olhos, para que não se converta no coração e mude. Eles não queriam. E Jesus está fazendo referência a esse versículo em que está lá em Isaías. Então é isso. Uma das coisas que nós não desenvolvemos no Evangelho em nada é porque nós não temos interesse. Não é diferente dos judeus da época, falta de interesse. Para mim não é importante. Para quê? Falou de novo para fazer isso? Tá bom, falou semana passada, eu continuei fazendo. Vai falar de novo, vou continuar? Vou assistir minha sériezinha, meu joguinho. Bom, é isso que acontece. Por falta de interesse, não esforçam para compreender o Evangelho. Bom, falta de sede de Deus. Lê Salmo para mim. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Salmos 42, 1 e 2. Por falta de sede espiritual, não bebiam, não ingeriam o Evangelho. Então, para eles entenderem que Jesus era o sumo sacerdote, eles precisavam ter sede. Gente, eu preciso entender. Isso é importante. Sede de Deus. Então o salmista, né, tem uma música, minha alma tem sede de Deus, é um canto gregoriano, do Deus vivo. Então, essa sede, essa vontade, porque eu quero escutar um hino, eu vou ler a Bíblia, eu preciso disso, eu estou muito angustiado, eu preciso orar. É sede de Deus. Eu não posso, você não pode pôr isso em mim nem em você, é o Espírito Santo. Essa vontade. É isso que faltava para o povo, os israelitas convertidos ao cristianismo, os judeus da época do livro de Hebreus. Faltava vontade, sede. Compreendeu? E falta de sede tem sido um grande problema do mundo. Quantas pessoas doentes, problema de rins, porque não bebem água? Por que não bebem água? Não tem sede. Como vai beber água sem sede? Às vezes você está no lugar daquela sede, vai lá bebe água, tem mais bom do mundo. Mas você tem sede. Aí a pessoa que não tem sede tem que ser uma coisa forçada. Eu tenho que beber água, senão eu já estou doente. Né? Quando lembro que tem que beber água, o médico já falou que tem que beber e já adoeceu muito, um punhado de doença. Essa doença por falta de água, falta de sede de Deus é a mesma coisa.
A gente precisa desejar as coisas de Deus, ter prazer, né? Uma parte da Bíblia fala assim, eu tenho prazer nas coisas de Deus. E o que Cristo quer de nós? O que Deus quer de nós cristãos? Em Efésios 4, de 11 a 12, né? Capítulo 4, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo diz, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Pode falar, outros para músico, outros para teatro, as coisas de hoje, que tempo faz muita coisa. Com o fim de preparar os santos, os salvos, os crentes, né, para a obra do ministério, para a igreja, cada um tem uma função, para que o corpo de Cristo seja edificado. O que é o corpo? Nós todos. Então cada um tem uma função, não é isso? Diferente, para o quê? Para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada. Cada um fazendo alguma coisa, a gente constrói o corpo de Cristo. E ele vai continuar assim, que é muito bom esse versículo. Efésios, lê para mim. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Até que todos alcancemos, até que nós alcancemos, olha aqui, a unidade da fé. O que é a unidade da fé? Se cada um tem uma função, gesta uma função, ela vai formar um corpo só, unidade. O que é? A igreja de Cristo. Olha, eu sou o corpo. No corpo não tem várias partes? Braço, perna e tudo, eles são diferentes, mas é um corpo, é uma unidade. Eu não posso falar assim, não, é a minha mão, não é meu corpo, é corpo. Do conhecimento do Filho de Deus, é o que faltava para os hebreus da época. Que é conhecimento, falta conhecer Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. E chegamos à maturidade, olha que palavra encaixa perfeito. E chegamos à maturidade, não é possível que vai ficar a vida inteira mamando. 10 anos mamando, 20 anos mamando, 30 anos mamando, tá velhinho lá, 90 anos, mamadeira na boca. Não, chegar à maturidade, amadureceu. Tem gente que não amadurece nunca, continua na infantilidade, na adolescência a vida inteira. É errado. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que é isso? Conhecer Cristo ao máximo, conhecer Cristo ao todo. É isso que precisamos. Isto que Deus quer de nós. Lê a conclusão, por favor. Para o servo ou serva do Cristo alcançar a maturidade cristã e conhecer a Jesus, é necessário ter interesse e sede de Deus. Amém. Eu alcancei a maturidade cristã? Difícil de responder isso, né? Eu conheço a Jesus, meu sumo sacerdote? Eu tenho interesse e sede de Deus? Como é cobrado, o escritor de Hebreus cobra isso dos judeus, israelitas da época. Será que ele pode cobrar isso de mim? Que eu não preciso cobrar porque eu não estou no nível deles, eu estou em outro nível? Cada um responde a si mesmo. Vamos fazer a oração repetida? Pai amado. Pai amado, Me dê interesse por ti. me dê interesse por ti. Me dê sede de ti. Me dê sede de ti. Para conhecer a Jesus. Para conhecer a Jesus. E ter maturidade cristã. E ter maturidade cristã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Hebreus, diz o seguinte, lê para mim. E sendo ele, Jesus, consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 9 e 10. Amém. Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu expliquei, né? Jesus é a causa eterna da nossa salvação. Jesus é o único mediador entre Deus e nós. Se você ainda não tem Jesus como seu único mediador entre você e Deus, faça essa decisão hoje. Seja seu discípulo ou discípula
e conheça Jesus e tenha maturidade cristã. Amém? Aceite Jesus. Mesmo nós que frequentamos igreja e tudo, às vezes precisamos aceitar Jesus mesmo, de fato. Ter essa maturidade cristã, crescermos, mudar de posição. O que é converter? Mudar de posição, mudar de mentalidade. Isso é se converter. Precisamos, né? Converter. Sem a santificação ninguém vê a Deus. É um texto um pouco grande, mas está lá em Hebreus 4. Lê para mim. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, 15 e 16. Amém. Jesus é o nosso único sumo sacerdote, que preocupa conosco e faz o milagre de que precisamos porque nos ama. Ele é o nosso único mediador. Aproxime de Jesus com fé, com confiança, porque tudo é possível que crê. Aproximemos com confiança. Não vamos, será que vai fazer, ele vai me ajudar? Não, ele vai te ajudar. Ele vai escutar suas orações, pode ter confiança. Jesus escutará suas orações e fará o milagre na sua vida, em sua vida, e te dará o consolo de que precisa. Então Jesus, quando você se aproxima de Deus, nosso sumo sacerdote, que é Jesus, com confiança, Ele vai nos dar o consolo, Ele vai fazer o milagre de que precisamos, seja em qualquer área da sua vida. Qual é o problema que você está passando? Ele vai fazer o milagre, porque Ele é um Deus bom. Ele é o nosso sumo sacerdote, morreu para que nós tivéssemos essa esperança e ressuscitou. Quero orar por você. Põe na presença de Deus o seu pedido. O que está te angustiando? O que te está trazendo dor? O que está te deixando desesperado? Senhor Deus, querido Pai, quero pôr na tua presença, Senhor, cada vida, Jesus. Aqui. Tenha misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia. Ô Senhor, seja qual for o problema, Pai. Oh, meu Deus, seja financeiro, seja familiar, seja relacionamento, vício na família. Ou, Senhor, a doença, Senhor, uma perda de alguém querido. Oh, Senhor, Tu sabes e tantos problemas que tem, Jesus. Mas o Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o nosso sumo sacerdote, o Senhor, o nosso intercessor que está junto ao Pai, à direita do Pai, Senhor, pedindo por nós, rogando por nós, nos amando, Senhor, e respondendo às nossas orações. Responde as orações. Tenha misericórdia dessa alma aflita, dessa alma que está sofrendo, dessa alma que está com dor, Senhor. E nós cremos no Teu milagre, no Teu socorro. É tudo que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Pai Nosso, né? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Fique com Deus e que Jesus, o nosso sumo sacerdote, esteja com todos nós e que nos abençoe até a semana que vem. Deus esteja com você, te dando muita maturidade cristã. Fique com Deus e paz.